Boa tarde a todos. Estamos continuando, o estudo do Livro dos Espíritos. Semana passada o Pedro, teve aqui refletindo até sobre a questão 370. Hoje a gente vai continuar lá no capítulo 7, da questão 371 à questão 378, falando sobre a questão dos transtornos mentais, a questão da loucura, como que a doutrina explica para a gente isso e como que a gente tem esse entendimento, dessas dificuldades que passam os nossos entes queridos, aqueles que recebemos aqui como filhos, como pais, como irmãos, e que passam por essas dificuldades, de que forma devemos lidar com isso, até para apacentar nossos corações, até para entender o processo, que muitas vezes perguntamos por quê, por que isso, por que aquilo, por que comigo, o que está acontecendo, quais são as minhas culpas neste processo, se eu tenho culpa. Então o Evangelho vem esclarecer para a gente de que forma lidar com isso. Baltazar já coloca para a gente esse esclarecimento, na lição inicial aqui lida pela nossa colega, já tem o esclarecimento do Herman, e nós precisamos conhecer com uma certa profundidade essa questão, porque isso vai se traduzir em equilíbrios na nossa vida, na vida daqueles que estão aqui, com as suas dificuldades, dependendo de nós. Então, o que é a deficiência? Vamos entender o que é a deficiência. Segundo o dicionário, lá o nosso dicionário espírita, é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade. Então, toda perda de função psicológica, fisiológica ou anatômica que gera incapacidade é uma deficiência. E ela pode ser uma deficiência, pode ser provisória ou pode ser permanente. A provisória é aquela que a gente se recupera. Quantas pessoas têm seus acidentes, são encaminhadas à proteção social, aos programas sociais, se recuperam e voltam para o seu trabalho. Outras pessoas, muitas vezes, têm suas deficiências, são encaminhadas, não podem retornar para aquela mesma função empresarial, mas retornam para outra, são encaminhadas para outra função empresarial, são recuperadas para outra função. E outras, não. Então, é uma deficiência permanente. E essa deficiência pode ser física, pode ser auditiva, pode ser visual, pode ser mental, pode ser intelectual e pode ser uma deficiência múltipla, que envolva várias funções no mesmo ser. Esse termo, hoje em dia, o Evangelho colocou para a gente aqui, está dizendo, porque ele foi escrito há mais de 100 anos, ele está falando de idiotas. Hoje em dia nós temos um termo atualizado que são os portadores de deficiência, pessoas portadoras de necessidades especiais, deficientes, ou com transtornos mentais. Então vamos atualizar esse termo, vamos falar em transtornos mentais, portadores de deficiências especiais, que isso foi atualizado através dos tempos, para que a gente pudesse ter um entendimento melhor de toda essa questão. Então, nós precisamos saber o que é deficiência. Por exemplo, nas empresas, hoje existem cotas, Nós temos cotas hoje para as pessoas dentro das empresas. A empresa até 100 funcionários, ela tem que deixar 2% das vagas para as pessoas que são portadores de necessidades especiais. De 100 a 200, 3% das vagas, 200 a 300. Mas eu sei que a partir de 1.000 empregados, você tem que deixar 5% das vagas para os portadores de necessidades especiais. Então, existe toda uma proteção, possibilitando uma integração social para essas pessoas. Então, até 200 empregados, 2%. De 200 a 500, 3%. De 500 a 1.000 empregados, 4%. E acima de 1.000 empregados, temos que deixar 5% para os portadores de necessidades especiais.
Agora, vamos ver como que a doutrina esclarece isso para a gente, como que explica isso para a gente, né? Então, lá na questão 371, Kardec faz a seguinte pergunta: tem algum fundamento dizer-se que a alma dos deficientes é de natureza inferior? Porque Kardec não se furta, né, a entrar em todas as questões e trazer o esclarecimento da espiritualidade superior para o que está acontecendo, para o nosso próprio esclarecimento, porque não pode passar uma questão em branco, nós precisamos ter um conhecimento amplo e global do que está acontecendo, até para que a gente possa se situar e caminhar diante dele. Então ele pergunta se tem algum fundamento dizer-se que a alma dos deficientes é de natureza inferior. E vem a resposta: nenhum fundamento. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade de falar. Então fica claro para a gente aqui nessa primeira resposta da questão 371, que o fato de um espírito encarnar com a prova da deficiência, qualquer que seja ela, não quer dizer que ele é um espírito ignorante. Não quer dizer que ele é um espírito sem conhecimento. Se pode dizer que ele fez mau uso das suas faculdades numa encarnação anterior e precisa reparar suas faltas no decorrer do tempo. Então, tudo é fruto do meu processo de expiação. Habitamos um planeta inferior, né? Somos espíritos imperfeitos. E dentro dessa condição de imperfeição, nós carregamos as nossas dificuldades. Não estamos aqui a passeio, estamos num planeta, numa bola que se movimenta, e sabemos que não somos daqui. Estamos de passagem por aqui. Chegamos aqui com uma missão. Não é a nossa primeira encarnação, não é a primeira vez que estamos chegando aqui. Nós já carregamos muitas bagagens, muitos registros, muitas conquistas também, porque lá no Livro dos Espíritos, a gente aprendeu lá, no início logo, que ele fala dos mundos primitivos, onde nós já passamos por uma condição de espírito primitivo, mais selvagem, com o nosso perispírito mais denso. Então nós já estamos num processo evolutivo, já chegamos na nossa segunda escala de um planeta de prova e expiação, mas carregamos nossos débitos, e dentro dos nossos débitos, nós precisamos resgatá-lo. E muitas vezes a deficiência, qualquer que seja ela, é uma prova de resgate, muitas vezes escolhida por mim mesmo. Se eu tiver o mérito de escolher as minhas provas, quem sabe eu não escolhi essa prova da deficiência para que eu pudesse resgatar o meu processo de transformação moral e de evolução espiritual com mais rapidez. Com mais rapidez. Então é necessário que a gente tenha esse esclarecimento que a doutrina traz para a gente. E esse esclarecimento é fundamental para que a gente entenda o processo e não caia na lamúria, não caia na improvidência de reclamar, né? de se revoltar contra o que nos acontece. A gente pede para o proprietário do veículo LRV0126, para, se tiver aqui dentro, retirar lá, que está ocupando uma garagem lá. Aí essa questão 371 coloca isso para a gente, e que pode até ser um espírito de grande evolução científica, ou seja, de grande evolução científica, mas de baixo padrão moral. Então, tem muitos, a gente já estudou isso, a ciência coloca isso muito para a gente. Kardec esclarece muito e alerta muita gente. Não é porque o cara é um grande cientista que ele é também um espírito, né, de um alto padrão moral. Muitas vezes é um materialista, é alguém ligado a coisas materiais. A ciência, o cientista, muitas vezes eles não se ligam em Deus,
E chega uma hora que eles vão precisar de ter esse conhecimento. Contribui com a ciência, mas esquece de Deus. Esquece de burilar o seu espírito. Esquece de pensar e perceber que a gente não é daqui. O que a gente não trouxe, o que a gente não vai levar, não nos pertence. Nós temos algumas provas a vencer aqui, né? E a prova da facilidade financeira é uma das piores, segundo o Evangelho. Muitas vezes é melhor você escolher uma prova da dificuldade financeira, onde você vai valorizar o pouco que você tem, do que uma prova da abastança financeira, que é uma prova que muitas vezes eu me perco no materialismo, vivo em função de mim mesmo, esqueço do meu semelhante, faço pouco uso dos recursos que eu tenho para o bem, uso aquilo para deprimir, para magoar, para machucar as pessoas, para denigrir as pessoas, e aí muitas vezes eu me perco. Diz que é uma das provas mais difíceis que nós temos de passar por aqui. Então é necessário que a gente perceba que nem sempre a genialidade traz dentro daquela genialidade um espírito evoluído, com um alto padrão moral. Então esse processo de expiação, nós não somos inocentes. Temos que carregar as nossas culpas e temos que conviver com elas e temos que tentar resgatar essas nossas culpas. Então, o baixo padrão moral nos leva ao quê? A utilizar a inteligência, porque quando alguém nos encaminha para cá, nos dá o quê? Nos dá o livre-arbítrio, porque nós temos a inteligência. Nós temos a inteligência para escolher o certo do errado, o bom do ruim, né? O que nós devemos fazer e o que não devemos. Porque eu posso fazer de tudo, mas será que tudo que eu posso fazer me convém? Será que tudo que eu posso fazer me convém? O que está comprometendo meu espírito? Eu tenho que prestar atenção na questão dos transtornos voluntários. Tudo aquilo que eu atraio para mim de negativo, utilizando o meu livre-arbítrio, eu estou submetido à lei de causa e efeito. E essa lei, ela é impecável. Porque o crescimento é individual. O que eu faço é que cai na minha conta. E não adianta eu tentar mentir. Não adianta eu tentar enganar. Porque isso está escrito na minha consciência. A hora que eu me deparar no plano superior, um plano espiritual, vai estar tudo escrito lá, não tem como eu fugir dessa realidade. E se eu não me arrepender, vai ser cada vez mais difícil para mim. Então nós precisamos entender que na questão 371 ele fala que a dificuldade é um resgate, geralmente é um resgate. Pode ser para a pessoa, pode ser para a pessoa, para os pais, mas é um resgate que está a caminho. É para que nós possamos evoluir. A lei do progresso nos leva à felicidade, mas é necessário que eu tenha as minhas conquistas. E eu entenda isso, né? Porque sou perfeito hoje, mas quem sabe amanhã? Quem sabe os meus débitos lá de trás, as minhas dificuldades lá do passado? Que resgate está a caminho para mim? Que resgate eu vou precisar? Então, nós, na condição de espíritos imperfeitos, nós temos todas essas dificuldades. O que um vai passar hoje, outro pode passar amanhã. O que nós já resgatamos no passado, a gente não sabe, a gente desconhece. Então, essa é uma questão para a gente começar a nossa reflexão através do Livro dos Espíritos. Na questão, no livro Deficiente Mental, Porque Eu Fui Um, Adolfo conta a sua história. E ele começa a falar, Dolph, eu falava com dificuldade, não conseguia pronunciar direito as palavras, falava pouco, errado, e era assim que respondia quando alguém indagava meu nome, Dolph. E sempre os meus pais ou minhas irmãs respondiam por mim, escutavam com alegria e achavam meu nome lindo, Adolfo, o nome dele é Adolfo. Arrastava-me pelo chão, às vezes sentia arder as palmas das minhas mãos, as pernas, mas não ligava, pois só assim ia aonde queria. Logo que desencarnei, essas lembranças me deixavam triste. Hoje, anos depois, entendendo o porquê de tudo,
vejo, narro como se fosse um filme não apenas visto, mas sentido. Sou grato ao Pai Maior pela oportunidade da reencarnação. Aos meus pais, a minhas irmãs e principalmente a doce meiga Gá, por ter cuidado de mim com tanto carinho. A justiça divina encontra-se na reencarnação. Então, a reencarnação é a oportunidade que nós temos de reparar as nossas dificuldades. É como se fosse um navio. A vida é como se fosse um navio. Tem gente desembarcando aqui agora. Tem gente desembarcando lá. E nós estamos nos encontrando um tempo todo. Muitas vezes eu estou deixando saudades aqui, mas eu estou matando saudades de lá. E isso é o tempo todo assim. O tempo todo assim. Neste momento que a gente está falando assim, quantas pessoas estão embarcando aqui no nosso planeta? Desembarcando aqui, vindo de lá. E quantas pessoas estão chegando lá para os reencontros? Reencontros familiares, de espíritos simpáticos, de familiares, esperando aquele reencontro feliz para ablandar aquele coração cheio de saudade. Então é assim o tempo todo. Agora, se nós não entendermos isso, a gente pode cair na reclamação, a gente pode cair na revolta, e o pior que pode nos acontecer é a revolta das dificuldades. Não estamos aqui para sermos felizes, estamos aqui para resgatar nossas dificuldades. Felicidade a gente tem momentos. Uma mãe que pega seu filho pela primeira vez ao colo, ela está extremamente feliz. Uma mãe que amamenta, ela está extremamente feliz. Uma mãe que vê seu filho feliz, ela está feliz. Uma família harmonizada é uma família que traz felicidade. Mas a nossa condição de imperfeição é uma condição de dificuldade, de superar as provas, superar os desafios que nós mesmos escolhemos. Muitas vezes nós mesmos escolhemos e não nos damos conta. Imagina você, uma senzala, eu fui feitor de uma senzala, e na minha passagem por essa senzala, eu não trabalhei, eu não desenvolvi o amor por aquelas pessoas das quais eu estava ali. E eu cometi toda sorte de dificuldades. Açoitei, coloquei no tronco, matei, prendi naquelas casas escuras, deixei as pessoas morrerem de fome, coloquei na corrente. E aí um dia eu desencarno. E vou ter a possibilidade de me arrepender de tudo aquilo que eu fiz. E aí como que eu vou me arrepender? Como é que isso vai trazer só com arrependimento? Não, tem que ser uma ação efetiva, uma ação eficaz. O que vai acontecer comigo? Alguém vai me dizer assim, você vai voltar naquela senzala sim, mas você vai ser um filho daquelas mulheres que estão lá. Você vai voltar como filho para você passar por toda aquela dificuldade que você fez as pessoas passarem. Você tem que desenvolver o amor por aquelas pessoas, senão você não vai progredir. E aí eu tenho que voltar. E aí eu passo por todas aquelas dificuldades que eu fiz as pessoas passarem e começo a sentir o quê? Me sentir diferente. Começo a desenvolver amor por aquelas pessoas e começo a ver o quão é inútil tudo aquilo que eu fiz aquelas pessoas passarem. E o tempo passa e eu desencarno. E aí eu chego lá e digo, eu estou pronto agora para voltar novamente como feitor delas. Porque agora eu vou trabalhar para que elas sejam mais felizes. Eu já desenvolvi o amor pelo meu semelhante. E aquilo não vai acontecer mais. E isso é a marcha do progresso. É assim o tempo todo. A gente tem que entender isso para não cair na revolta. Então, o arrependimento é fundamental na vida da gente. Nós já viemos daqui, já somos espírito com dificuldade. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele conta que nós somos exilados de capela. Nós somos espíritos inteligentes, evoluídos, mas com baixo desenvolvimento moral. E capela precisou evoluir e não pôde ficar com esses espíritos lá, com esse baixo padrão vibratório lá. O que aconteceu conosco? Nós tivemos que reencarnar aqui na Terra. Vai para lá.
vai passar pelas suas provações, pelas suas dificuldades, e depois que você estiver mais evoluído, você volta. Então nós somos todos capelinos, somos irmãos capelinos. E nessa condição, nós estamos aqui. Muitas vezes, Emmanuel fala que quando a gente sente saudade do astral, ficamos admirando a lua, ficamos olhando as estrelas, no fundo, a gente está com saudade de quem a gente deixou lá, daqueles espíritos mais evoluídos que ficaram lá. Então nós já estamos aqui numa condição de exílio, nós estamos aqui numa condição de estágio. A Terra é uma escola, o planeta Terra é uma escola dos espíritos. E nós precisamos pensar nessa condição de evolução. É difícil reconciliar-me com as pessoas que eu não gosto? Se fosse fácil, né? Não teria tanto mérito. É difícil sim. Mas quando eu tenho a consciência dessa necessidade, eu vou perseverar. E eu perseverando, eu posso vencer essa dificuldade nessa mesma encarnação. O que Jesus colocou para a gente, com clareza? Reconcilie-se com seus adversários enquanto você está a caminho com ele. Reconcilie-se. Não precisa me trazer oferenda. Coloca a sua oferenda ali, volta, reconcilie e venha a meu encontro. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em paz em meu nome, aí eu vou estar presente. Então é necessário que a gente possa reconciliar enquanto a gente está em tempo. E o que é reconciliar-se? Tirar do meu coração o peso, esse amargo peso que me faz tanto mal, né? O peso da mágoa, o peso do melindre, o peso da dificuldade, o peso do não perdão, né? Essa coisa pesada, essa coisa complicada de dizer que eu não vou te perdoar jamais. Por que não? Por que não? Quem somos nós com tantas imperfeições para eu dizer, né, apontar o dedo para o outro e dizer eu sou superior, sou melhor que você? Quem somos nós? Que arrogância é essa? Que arrogância é essa que nós temos? Que orgulho é esse? Que vaidade é esse que não abranda um pouquinho o nosso coração em relação às pessoas? Porque eu quero ser compreendido, mas eu não quero compreender? Como que se passa isso? Então é necessário que a gente entenda essa questão. Na 372, ele pergunta que objetivo visa a providência criando seres com deficiência. E a resposta está em consonância com a 371. São espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem pelo efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos. Porque o que é deficiência? Deficiência orgânica. Ela é orgânica. Ela não é do espírito. Ela é uma deficiência orgânica. Então nós estamos num processo de resgate e num processo em que precisamos entender. É uma deficiência orgânica. O espírito não tem essa deficiência. O nosso perispírito pode estar plasmado numa dificuldade qualquer, que vai ser resgatado depois do nosso desencarne. Mas a deficiência é uma deficiência orgânica dos nossos sentidos. Alguma situação que a gente tem, que a gente precisa. Miramês coloca para a gente que o objetivo desta deficiência é educação da alma. Educar a nossa alma. Como que a gente vai educar isso? Perseverando, estudando, se comprometendo com a obra do bem, praticando a verdadeira caridade. Tudo isso a gente vai resgatando as nossas dificuldades, entendendo que não compensa o mal. Nós temos livre-arbítrio, mas não compensa o mal. Nós temos inteligência para nossas escolhas. Então ele diz que nós não devemos sofrer pelas pessoas, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amores que têm as dificuldades. Não sofra por eles. O que ele coloca para a gente? Você tem que fazer algo para amenizar o constrangimento que eles passam, aliviar suas dores, evitar a porta larga. A porta estreita é mais meritória, é mais difícil, mas é mais meritória. Mas ele diz que nós temos que ajudar esses seres que Deus não confiou, desenvolver o amor, porque através desse amor desenvolvido é que nós estamos nos purificando e ajudando a eles. Chico já coloca para a gente: bendita dor que me purifica. A dor é um aviso. A dor é um aviso para nós. E nós temos que não sofrer, mas ajudá-los na presente encarnação. E são nossas cruzes. Que cruz a gente carrega, né? Como está a nossa obra aqui na presente encarnação? O que eu estou fazendo? Será que toda noite eu posso abrir a minha porta
convidar Jesus para entrar? Né? Como é que está a nossa consciência do nosso dia? Como é que está a nossa relação em família, no trabalho, no grupo social? Né? Apesar da dificuldade, dos transtornos voluntários que nós temos. Né? Mas nós precisamos trabalhar essa questão. Ele continua na 373 perguntando: qual será o mérito da existência dos seres que, como os deficientes, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Ele continua dizendo: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram. Gente, tudo retorna à questão do passado, das nossas dívidas do passado. E muitas vezes, uma deficiência que nós temos no presente foi solicitada por nós na escolha das provas que nós fizemos, para que a gente possa antecipar os nossos resgates. Ah, você vai levar 3 encarnações para corrigir essa dificuldade, mas não pode ser em uma? Pode, mas você vai suportar? Vou suportar. Mas então vou escolher alguém que vai te ajudar nisso, tá bom, vamos escolher alguém. E a gente vem para poder passar por essas dificuldades, né? Meimei, por exemplo, que dá tantas, que belíssimas mensagens, sofreu tanto na sua última encarnação. Sofrimento imenso. Desencarnou nova, com 2 filhos, né, e passou por toda a sorte de dificuldade. 6 meses depois ela já estava se comunicando e dizendo assim: eu escolhi o sofrimento na última encarnação para que eu pudesse antecipar que eu queria trabalhar. Eu queria fazer um intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Então foi me concedido a possibilidade de um sofrimento maior que eu consegui vencer, para que eu pudesse já chegar aqui com 6 meses, já começar o meu trabalho, a minha obra. Né? Então é necessário esse pensamento. Então a superioridade moral, aí ele pergunta na questão número A: pode assim um corpo de um deficiente mental conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? A resposta do espírito é sim, certo. A genialidade torna-se por vezes um flagelo quando dela se abusa. Né? Dizem que de gênio louco todo mundo tem um pouco, né? De gênio louco todo mundo tem um pouco. E a gente lembra, né? Adolf Hitler foi um gênio, mas um louco. Einstein foi um louco, mas um gênio. Santos Dumont, considerado um louco porque queria criar algo que o homem pudesse encurtar as distâncias. Considerado um louco à sua época, e depois foi visto que era um gênio. E Santos Dumont morreu pelo suicídio, porque ele viu que a máquina fantástica que ele queria inventar para o homem encurtar a distância foi usado para fins militares, e ele não desejava que fosse aquilo. Galilei, por exemplo, fez uma descoberta fantástica para a humanidade, de que não era o Sol que girava ao redor da Terra, e sim a Terra que girava ao redor do Sol, e contrariou a religião da época, e ele foi obrigado a se desmentir sob pena de decapitação. E na saída do seu julgamento, que ele se desmentiu, o que ele falou na saída? Eu desmenti, mas que a Terra que gira né? Ele reafirmou na saída a sua certeza que era a Terra que girava, e até hoje foi uma descoberta fantástica em relação à humanidade. Né? Sócrates, por exemplo, Sócrates, que foi também um precursor do Evangelho aqui, que Sócrates falou para a gente tanta coisa interessante, morreu envenenado, porque ele contrariava as pessoas da época. Né? Nero colocou fogo em Roma, era um louco, inteligente, mas loucura, né? E Herodes mandou matar todas essas crianças, porque não queria um novo rei. Então, essa questão da genialidade tem um pouco a ver com isso. Tem pessoas que são consideradas loucas, mas são gênios, outros não. Né? E na questão 374, ele pergunta: na condição de espírito livre, tem um deficiente consciência do seu estado mental? Ele diz que frequentemente tem, compreende, mesmo que vagamente, que estão submetidos às provas ou expiações. Né? Miramês coloca para a gente que muitos dos espíritos que foram na Terra grandes intelectuais encontram-se inconscientes ainda na erraticidade. Foram grandes intelectuais, mas não usaram essa sua inteligência para o bem, hoje ainda estão inconscientes no plano espiritual.
por vezes até nas sombras do umbral. Complicado isso, né? Na sombra do umbral. E falando em umbral, eu lembrei do livro de André Luiz, daquela coleção de André Luiz. Toda vez que a gente começa no Espiritismo, a gente começa a ler a coleção toda de André Luiz, do livro Libertação, que ele fala da falange do mal, lá da espiritualidade, né? E Gregório juntou uma falange do mal, que foi um espírito com muita dificuldade, que praticou muitas dificuldades, desencarnou e chegou no umbral, pela densidade perispiritual, não pôde prosseguir. Ficou lá no umbral e foi arregimentando aqueles espíritos também iguais a ele, para criar uma falange lá que perseguia os espíritos que tinham que passar por ali. E André Luiz, com seu grupo, foi encaminhado para que ele pudesse resolver a situação de Madalena, que estava lá muito oprimida, pedindo socorro. E André Luiz chegou lá e, com muito trabalho, com muita dificuldade, foi convencendo ele com seus colegas, né, com seus espíritos superiores, foi lá com muita dificuldade e conseguiu trabalhava um, trabalhava outro, convencia, mostrava a questão da luz, da evolução espiritual, e Gregório foi ficando cada vez mais revoltado, até que um dia aconteceu o encontro final. Ele conseguiu resgatar a Madalena, conseguiu resgatar alguns espíritos, mas um dia se encontra a falange do bem, André Luiz, com seus espíritos superiores, e Gregório, com a sua falange do mal. E nessa hora, a mãe de Gregório, que estava há 400 anos, esperando o arrependimento dele, começa a falar com ele. E ele não reconhece a voz da própria mãe. Ele achava que era um espírito que estava enganando. Né? Não te reconheço, você está me enganando, não é minha mãe, eu nem me lembro mais da minha mãe. E aí, pela força espiritual dela, pelo seu espírito de luz, ela se materializa na frente de Gregório. E aí, a única chance que ele teve de reconhecer aquela mãe e se arrepender. E nessa questão do arrependimento, Gregório pôde ser resgatado para uma colônia espiritual, para que pudesse estar refazendo aquele perispírito denso, para que ele pudesse evoluir. Então ninguém fica perdido, ninguém fica esquecido. Agora é necessário que a gente tenha a nossa condição de arrependimento das nossas dificuldades, né? Então, 400 anos que Gregório ficou esperando um arrependimento. Na questão 375, né? 375, fala sobre a loucura, a situação do espírito na loucura, né? A pergunta é a seguinte: o espírito na erraticidade recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria? Encarnado, porém, ele necessita de auxílio de órgãos especiais. Altera-se uma parte ou conjunto de tais órgãos e eis que lhe interrompe a ação e as impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se a audição, torna-se surdo, e assim por diante. E diz que então desorganizado é sempre o corpo e não o espírito. Então, a questão da loucura, a gente vê lá no livro Memória de um Suicida, em que uma das grandes dificuldades que nós temos é a questão da loucura também. Loucura direta ou loucura indireta. A loucura direta é aquela que eu resolvo acabar com a minha própria vida por um processo qualquer. Depressão, angústia, dificuldade. E a indireta é como está citando lá em Nosso Lar. A questão do fumo, a questão da bebida, a questão do excesso de medicamentos. Quando eu contrario meu próprio corpo e vou me envenenando. Como eu vou me envenenando, eu estou me suicidando. Então é necessário que a gente tenha cuidado, porque a loucura e o suicídio tem tudo a ver com as dificuldades que eu faço comigo mesmo. Não é só o suicídio e a loucura, não é só algo específico, direto, não. Temos também as questões, para trabalhar as questões indiretas. Ele fala que cercado de obsessores, nós somos subjugados com ideias fixas, podemos ou não entrar num processo depressivo, e esse processo depressivo, nós atraímos quem? Espíritos inferiores que começam a nos encaminhar para um processo de loucura ou para um processo até de suicídio. Né? Então, subjugados
obsidiados e com ideias fixas. Esse é um pensamento que a gente tem que tirar logo. Se imaginar, olha, algo de errado está acontecendo comigo. O que eu vou fazer em relação a isso, né? E ele coloca que o espírito enxerga pelo um contexto. Essas questões da audição, questão da visão, essa questão do olfato, paladar, tato, são questões humanas, são questões de espíritos inferiores. Mas, quando nós desencarnamos, nós não precisamos disso. E eu vou lembrar aqui o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe, que levou 20 anos sem enxergar, por uma deficiência física, um belo dia eu cheguei para visitar minha mãe, e minha mãe me narrou toda a sua passagem naquele local. Minha mãe contou das ruas, contou das casas, contou dos telhados, contou de tudo que aconteceu naquele lugar, a transformação ocorrida naquele lugar no decorrer de 20 anos que ela não viu. E a gente imagina assim, voltou a visão. Não voltou a visão, não. Ela estava em trabalho de desdobramento, porque 15 dias depois ela desencarnou. Mas ela teve o mérito, ela teve a conquista de, naquele trabalho de desdobramento, a questão física dela foi resolvida e ela viu tudo que estava ali. E não foi, ninguém me contou não, ela que me contou, né? Então ela me contou toda, me narrou toda aquela história. Então a gente tem a certeza de que as nossas dificuldades são físicas, são dificuldades planetárias de um corpo denso que precisa se arrastar. Não são dificuldades espirituais. Quando a gente desencarna, o espírito tem todas as suas outras condições. Questão 377, 378, ele fala na questão do 377, depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades, diz que pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. É como se fosse um sono, né? A gente fica meio perdido. E a questão 378, ele pergunta se depois da morte o espírito do deficiente se ressente do desarranjo das suas faculdades. A resposta é que pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. É a citação do Adolfo lá no livro Deficiente, né, Porque eu fui um. Concluindo, rapidamente, a questão, me lembrei do livro de Machado de Assis, O Alienista, que ele conta a história de Simão Bacamarte. Simão Bacamarte criou um manicômio em Itaboraí, ele era o único médico da cidade. Então ele criou um manicômio que ele queria internar todos os loucos da cidade, lá em Itaguaí. E aí ele começou a procurar louco, foi procurando louco, foi enchendo a casa dele, enchendo o manicômio, chamado de Casa Verde. E chegou no final, ele percebeu que 90% dos moradores de Itaguaí eram loucos. Internou 90% dos habitantes daquela cidade. Tudo maluco, a cidade 90% maluco. Aí ele começou a pensar da seguinte forma: se 90% da cidade é maluca, então os 10% é que são malucos, os sãos é que são malucos, os malucos é que são sãos. Né? Todo mundo é maluco, então o maluco é que é o perfeito que é o maluco. Aí começou a liberar todos os malucos e foi buscando todos os sãos. A primeira que ele internou foi a mulher dele, que era a mais perfeita, a mais certinha, horário certinho, tudo bonitinho, não pode atrasar, não pode fazer isso, perseguia todo mundo, entendeu? Acordava o marido de manhã, olha a hora, não sei o que, era a mais perfeitinha, era a mulher dele, foi a primeira a ser internada. Aí começou a pegar os 10%, todo mundo internou os 10%, em Itaguaí liberou os 90%. Resultado, depois todos eles se juntaram e descobriram que o único louco em Itaguaí era ele, Simão Bacamarte. Era o único maluco lá, o restante da população era toda perfeita, né? Então, que o Senhor possa nos abençoar e que a maior deficiência nossa, gente, é a nossa deficiência moral, que a gente tem esse entendimento.